Olá pessoal, o Chelsea é o campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vencendo o PSG por 3-0, numa vitória muito contundente da equipe inglesa sobre o Paris Saint-Germain. Uma vitória que foi construída no primeiro tempo, quando o Chelsea fez os 3-0, num jogo que foi bem interessante, um início bem equilibrado, o Chelsea marcando o PSG em cima, marcação alta, pressionando, tentando construir. O Paris Saint-Germain demorou uns 10 minutos para conseguir sair de trás, né? Mas quando saiu, conseguiu ali duas grandes oportunidades. Numa, o Doué podia ter chutado, tentou passar a bola, acabou, a zaga cortou, e na outra ele de novo chutou, o goleiro Santos fez uma grande defesa. Logo em seguida, né, o PSG acabou fazendo seu gol. O lado direito foi o melhor lado para o PSG atacar. Um belo lançamento para o Gusto. O Nuno Mendes acabou falhando na disputa de bola, e o Gusto avançou, fez um corte, tentou chutar, e aí ele, o zagueiro bloqueou, e aí na volta ele ajeitou para o Cole Palmer fazer aquela chapada bonita no canto direito do goleiro Donnarumma, fazendo 1-0. Não demorou muito, o Chelsea fez 2-0, né? E num lançamento, mais uma vez, ali no lado direito do ataque do Chelsea, o Cole Palmer fez a jogada, usou a ultrapassagem do lado direito para fazer um corte, ficar livre para finalização, e aí fez uma finalização muito parecida com o primeiro gol. Mais uma vez, uma chapada rasteira no lado direito, né? E aí, 2-0 pro Chelsea. O Chelsea, que estava fazendo uma boa pressão no PSG, ele deu uma recuada, foi jogar mais dentro do seu campo, sem sempre dificultar a saída de bola do PSG, né? E aí o PSG estava com alguma dificuldade para fazer a criação de jogadas. O time parecia um pouco nervoso, afobado, né? E no final do primeiro tempo, quando o PSG estava se acertando e fazendo o goleiro Robert Sanches trabalhar, mais uma vez uma jogada no lado direito, o Cole Palmer avançou, deu uma bela enfiada para o João Pedro, ex-Fluminense, fazer 3-0. Né? E aí já era final do primeiro tempo, e a coisa ficou muito difícil para o PSG, né? O PSG precisaria então começar o segundo tempo fazendo um gol, e até tentou ali no início do segundo tempo, mas o goleiro Robert Sanches fez duas belas defesas, né? E aí aos poucos, né, os nervos foram subindo nos jogadores do PSG. O time do Chelsea, vendo que os jogadores estavam nervosos, iam fazendo ali algumas provocações, entrada ali de ombro, chuta a bola, fica em cima para longe, fica em cima da bola, em suma, né? E aí realmente o time do PSG ficou ali bem nervoso, não conseguiu se ajustar, pressionar, dominar o adversário, tentou substituições, mas realmente estava ali muito difícil. Nos melhores lances, o goleiro Robert Sanches fazia boas intervenções, né? E com isso o Chelsea ia ficando cada vez mais perto do título, né? Para vocês verem ali, faltava ali uns 12 minutos para acabar. O João Neves
levou um tranco do Cucurella, e aí ficou com raiva, acabou puxando o cabelo. Um puxão bem de leve, mas né, isso acabou gerando a expulsão do João Neves. E aí não tinha mais muita condição do PSG conseguir alguma reação, né, com um jogador a menos e 3-0 no placar, né. Bom, o resultado de toda essa provocação que foi feita ali durante boa parte do segundo tempo, né, para até mesmo picar o jogo, né, foi que o final do jogo teve uma grande confusão, inclusive com o técnico Luiz Henrique dando uma mãozada no João Pedro, né, e outros jogadores se desentendendo, em suma. Parecia até final de Libertadores, jogo de Copa Sul-Americana, Taça Libertadores, parecia decisão de Copa do Mundo da FIFA e disputada por 2 times europeus, né? Bom, o Chelsea foi uma equipe que foi se recuperando na competição, né? Ele fez 2 boas partidas contra o Esperance e contra o Los Angeles Galaxy. O jogo do Flamengo foi um jogo em que o Chelsea acabou dominado e acabou perdendo justamente por 3-1. E quando o Chelsea levou o segundo gol, o gol da virada, teve um jogador expulso, né? E aí ficou muito complicado para reagir. Mas isso acabou jogando o Chelsea para o lado da chave do mata-mata, né? Onde acabou enfrentando o Benfica nas oitavas de final. Benfica que ficou primeiro do grupo do Bayern, né? O Benfica é uma equipe que está num patamar abaixo, né, até mesmo do próprio Chelsea. E o Chelsea venceu na prorrogação. E aí aconteceu que o Chelsea foi enfrentar exatamente os brasileiros. Primeiro o Palmeiras e depois o Fluminense, né? E numa chave em que o Manchester City acabou eliminado pelo Al Hilal, né? Então, quer dizer, o Chelsea acabou enfrentando adversários de outros continentes, adversários em termos dos europeus mais fracos, e acabou chegando na final, né? O PSG passou por Real Madrid na semifinal e o Bayern nas quartas de final, né? Jogos bem mais difíceis, né? Apesar de ter tido umas oitavas de final fácil contra o Miami, né? Então, o Chelsea acabou aproveitando a oportunidade da competição, chegou na final fez uma bela partida, uma partida muito competitiva, teve bela atuação do seu goleiro. O Cole Palmer fez um grande jogo, não só distribuindo as jogadas, como assistência para o terceiro gol, como fazendo os 2 primeiros gols com grande capacidade de finalização. O Chelsea soube aproveitar a brecha do lado do lado esquerdo da defesa do PSG, o direito do ataque do Chelsea, e conseguiu os 3 gols por ali, onde o Cole Palmer ficava caindo ali na posição, o próprio João Pedro ia receber ali, tentar receber bola por ali, né? E o Chelsea soube marcar pressão no início do jogo, depois soube jogar no contra-ataque, e no segundo tempo soube picar o jogo e até mesmo fazer provocação, confusão, não deixar ser um jogo corrido, né, e de domínio do PSG, né? Bom, parabéns para o Chelsea, campeão. Deixe seu like, comente e se inscreva.